sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Antes do batismo, eu queria dar uma palavra. Ontem nós estivemos ali em Cachoeiro, dando posse ao pastor Fortunato. O pastor Fortunato agora é o pastor ali em Cachoeiro. E Deus me deu uma direção, uma palavra, que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós somos uma igreja que trabalha em célula, e a nossa igreja tem uma visão. A nossa logomarca diz que nós somos uma igreja de vencedores, amém? Amém. Porque aquele que vencer vai ganhar a coroa da vida. Então nós somos uma igreja de vencedores. Eu creio que quando nós entrarmos nos céus, nós vamos ter muitas surpresas. Meus queridos, quando eu entrar no céu, eu quero levar junto comigo uma multidão de pessoas, amém? Você não pode entrar no céu sem a sua família. Imagina você entrando sozinho no céu e a sua família se perdendo. O projeto de Deus é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o projeto de Deus. E nós não podemos fugir desse projeto. E eu queria nessa noite falar sobre o apóstolo Paulo. Para mim, depois de Jesus, um exemplo. Eu costumo dizer que quando chegar no céu, eu vou morar, vai ser Jesus, Paulo e eu. A gente vai estar pertinho um do outro. Você pode também, depois de mim, você já pode escolher o seu lote. Mas eu quero entrar nos céus e um dos homens, depois de Jesus, é Paulo que eu quero ver. Um homem que trazia no corpo as marcas do Evangelho. Um homem que lutou e no final ele disse: trabalhei a carreira, guardei a fé, e foi até o final. Um homem que tinha um alvo. Meu alvo é Cristo. Não olhando para as coisas que para trás ficam, mas prossigo para o alvo. E meus queridos, se nós queremos ser uma igreja de vencedor, se você quer conquistar a sua família, você tem que ter um alvo na sua vida. E nessa noite eu queria falar rapidamente sobre isso. Todo mundo achou 1 Coríntios 15? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler só a partir do versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia diz que Paulo trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. E alguns autores dizem que se somasse todos os outros, não chegaria perto daquilo que Paulo fez. Tanto é que a prova que boa parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. O apóstolo Paulo, ele discipulou Lucas, escreveu o Evangelho. Marcos, depois de ser discípulo de Barnabé, era discípulo de quem? De Paulo. Depois foi ser discípulo de Pedro. Então você vê o apóstolo Pedro levando a igreja aos gentios, o apóstolo Pedro entrando com o Evangelho em diversos lugares. E aí nós nos perguntamos, por que Paulo deu muito mais fruto do que os outros discípulos? Por que tem crente que frutifica mais do que o outro? Por que tem crente que a célula começa e logo a célula está fervilhando de gente? Por que tem crente que não consegue frutificar? E meus queridos, não é questão de santidade não, porque o apóstolo Pedro tinha uma vida de santidade. Era um homem fiel a Deus, tinha estado com Jesus como todos os outros apóstolos. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, além do mais, o apóstolo Pedro, a sombra de Pedro curava. Coisa fantástica, né? O pessoal via lá vem Pedro. O sol está para onde? O sol está ali. Então a sombra vai bater aqui. O pessoal só ficava ali, a sombra passava e ia curando as pessoas. Coisa fantástica isso, gente. Coisa maravilhosa. Os lenços de Paulo curavam as pessoas. Isso é o poder que esses homens tinham. Mas o poder não tem muita coisa a ver com frutificar, porque frutificar vai além. Talvez você seja uma pessoa que busca em oração, você está buscando a Deus, buscando santidade. Isso
isso é bênção, e sem santidade ninguém verá Deus. Mas nós temos que aprender a estratégia para frutificar. Se você quer ser um líder de célula, e nós queremos 100 células até o final do ano, amém? Amém? 100 células até o final do ano. Porque, pastor, mas 100 células, meus queridos, nós queremos ganhar as pessoas para Jesus. Nós não queremos ver as pessoas indo para o inferno. Nós queremos ver as pessoas sendo transformadas pelo poder que é o nome de Jesus. E só tem um jeito de nós fazermos isso nesta geração. São as células. Célula é apenas um meio, não é o fim. O fim é cumprir o ide de Jesus. O que é que Jesus disse? Portanto, ide, fazei discípulos. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja já está colocada. Nós não temos que criar uma nova missão. A nossa missão é fazer discípulos. E ele disse, primeiro em Jerusalém. Ou seja, meu querido, você tem que ganhar as pessoas da sua casa. Os seus têm que ser ganhos, amém? Você não pode entrar no céu sem a sua família. Depois você vai ganhar Judéia. A Judéia são os seus vizinhos, aqueles que moram perto de você. Tem muita gente sofrendo, endemoniada do lado da sua casa. Você já sabe o nome dessas pessoas? Eles já estão aqui, os nomes delas. Depois nós temos que ir para Samaria. Os nossos colegas de escola, de faculdade. Essas são as pessoas que nós temos que ganhar para Jesus. Você não tem que ser crente que se esconde, porque não tem como esconder a luz que é Jesus. E depois, os confins da terra. Meus queridos, a igreja de Jesus é para isso. Se a igreja não frutifica, ela é uma árvore estéril. Nós poderíamos trazer grandes pregadores aqui e encher a igreja de crente, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é encher a igreja através do batistério. Batizar pessoas, ganhar pessoas, cuidar de pessoas. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho sim. Porque lidar com gente é um negócio difícil. Tem líder de célula que de repente fala, pastor, eu não aguento mais. Mas gente, é isso. Crente tem que ter PM, né? Essa coisa de mulher não é coisa de crente. Tem dia que está só a cruz, mas no outro dia está tão bem, né? Então nós temos que ganhar as pessoas. E uma das coisas que o apóstolo Paulo tinha, ele sabia equilibrar a vida espiritual e a vida natural. Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Meu querido, você está trabalhando, no seu trabalho ninguém pode ser melhor do que você. Pode ser igual se for outro membro da Jadicema. Amém? Você tem que chegar antes, sair depois. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa. É verdade. Você tem que ganhar as pessoas, como Martinho Lutero dizia, leve o evangelho, se necessário pregue. Nós temos que viver o evangelho da cruz. Viver o evangelho da cruz é fácil? Não é fácil não. Entrar pela porta é fácil, mas seguir Jesus de perto é muito difícil. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele trabalhava de dia e de noite, mas ele evangelizava. A sua casa tem que ser uma extensão da igreja. A sua casa tem que ser uma extensão da igreja. O seu trabalho, pastor, mas não dá para mim trabalhar em célula na minha casa, porque eu não tenho tempo, eu chego de noite. Nós temos célula de jovens aqui que se reúnem depois das 11. Dá certo ou não dá, gente? Está dando certo. Quantos são? Faz parte da célula da noite? Os noturnos. Aí, ó. Esses são os noturnos. 11h30, meia-noite, está todo mundo lá, partilhando. Ah, pastor, mas não dá. Então faz um trabalho. Onde você trabalha, chama o povo, 15, 20 minutos, vamos ler a Bíblia, vamos orar, comece a falar do amor de Deus para as pessoas. Porque, meus queridos, as pessoas entrarem dentro da igreja, elas virão muita dificuldade. Poucos são os que passam e entram. A grande maioria ganha nos relacionamentos. Por isso, nós temos que estar com o povo. Jesus, ele estava com o povo. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Casamento. Transformou água em vinho. Alguns pastores dizem que o vinho não tinha álcool, mas isso é mentira, porque não tinha açúcar naquela época. Então, meus queridos, era vinho mesmo. Então Jesus estava onde as pessoas estavam. Aonde as pessoas estavam, ele estava fazendo milagres.
a igreja tem que estar onde as pessoas precisam. A igreja não pode simplesmente ficar dentro de 4 paredes. Por isso a sua casa, o seu trabalho tem que ser uma extensão da igreja. Segundo, o apóstolo Paulo se dispôs a ser enviado mais rapidamente. Paulo, a Bíblia diz que ele abriu muitas igrejas. Paulo entendeu até os confins da terra. Pedro ficou em Jerusalém. Enquanto Pedro estava em Jerusalém, Paulo já estava em Roma, pregando o Evangelho. Ele entendeu o ID de Jesus. E às vezes tem gente que fala o seguinte: pastor, eu quero ser missionário na África. Na outra igreja que eu pastoreei, tinha um jovem que vinha falar de missões, ele aspirava a missões. Ai, pastor, a igreja perseguida, tinha um negócio de igreja perseguida que ele falava todo dia. E eu falei: rapaz, vamos fazer evangelismo essa semana? Ah, pastor, não posso, porque eu tenho um compromisso. Aí na outra semana: pastor, a igreja perseguida, não sei o que. Eu falei: vamos fazer evangelismo essa semana? Não posso, porque eu tenho um compromisso. Aí um dia eu falei: meu irmão, você quer ir para a África e não ganhou os daqui? Primeiro Jerusalém, depois os confins da terra. Primeiro você tem que ganhar os seus. Se você não ganha a sua família, como é que você vai? Se você não ganha os seus vizinhos, como é que você quer ir para os confins da terra? E eu quero contar um segredo para você. Que na igreja nós temos muitas crianças, graças a Deus. O pessoal aqui levou a sério esse negócio de povoar a terra. E até agora estão povoando, tem um monte de mulher grávida já. Mas o que acontece? Departamento infantil. Você quer ganhar galardão? Departamento infantil. É a Telex Free do céu. Pensa comigo. Uma criança, olha só, é que o negócio é binário. Você ganha 2, que ganha 2, que ganha 2, que ganha 2. Até a 5ª geração você tem galardão no céu. É mesmo. Pensa comigo, uma criança, ela vai maternal, pré-1, pré-2, vai para o 1º grau. Então só aí já vão uns 15 anos só estudando, né? Depois 2º grau mais 3, 18, depois faculdade mais 4, 22. No mínimo 22 anos convivendo com outras crianças, jovens e adultos. Não é verdade? Quando você ganha uma criança para Jesus, ele vai encher o céu de gente. Aqui nós temos exemplo. Tem um Arthur aqui, filho do William e da Marlene, que está trazendo os coleguinhas para Jesus. Ele fala de criança para Jesus, e as crianças tudo estão querendo saber dessa criança para Jesus. Mas pensa comigo, essa criança vai frutificar muito, 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 muito. Um cuidado, levando criança para Jesus, você vai ganhar essa criança. Você vai ganhar o coração dela. Todos os frutos que essa criança der, até a fase adulta, sabe quem vai partilhar deles? Você. Você vai chegar no céu, vai ter aquele monte de criança, um monte de adulto, um monte de gente que você nem sabia que você ganhou, mas porque você cuidou de um pequenino. E tem gente que era para ter fila para trabalhar no departamento infantil. Agora você vai trabalhar na geriatria, que são os mais velhos. Quantas pessoas um adulto vai ganhar para Jesus? Poucos. Poucos. Porque já não estuda mais. Talvez um vizinho aqui, um vizinho dali. Poucos. Mas uma criança, um jovem, um adolescente. Fico olhando para o Adeus, assim, o Adeus, quando chegar no céu, o negócio vai pegar. O Juninho vai ser muita gente. Porque eles vão gerar muitos frutos. E o apóstolo Paulo, ele frutificou mais do que os outros, porque ele entendeu o ID de Jesus. A igreja que estava ali em Jerusalém, a Bíblia diz em Atos capítulo 6, que a igreja cresceu, eram quase 100.000 pessoas, e aí os apóstolos, eles começaram a ficar muito ocupados, e eles decidiram fazer o seguinte: nós só vamos agora orar e cuidar da palavra, e vamos nomear diáconos, e os diáconos vão fazer o resto. Gente, ali morreu o ministério dos apóstolos. Castigo capítulo 8, você só vê falando de quem? Estevão, primeiro mártir do Evangelho. O homem que morreu olhando para o céu, vendo a glória de Jesus. Primeiro mártir. Você vê Filipe, o cara que tem um instrumento que ainda vai ser inventado e patenteado, mas os crentes já usaram há muito tempo. Ele foi trasladado, foi levado até onde estava o eunuco para pregar. Depois ele foi para Samaria e fez um alvoroço. Os discípulos tiveram que ir para lá, os apóstolos, para pregar a palavra. Ou seja, fizeram grandes coisas. Enquanto isso, os apóstolos estavam onde? Estavam cuidando da leitura da Bíblia e da oração.
queridos, o ID de Jesus é lá para fora. Você tem que ir lá para fora ganhar as pessoas para Jesus. Amém? Terceira coisa, o apóstolo Paulo, ele rejeitou o ensino judaizante. Gente, nós vivemos tempos difíceis para a igreja. Tenho falado isso aqui, tem surgido muita heresia no nosso meio hoje. Hoje tem surgido as igrejas judaizantes, comunidades judaicas. Meu querido, se você não é descendente de judeu, para que você vai para a igreja de judeu? Comunidade judaica. Isso é coisa de besta, né? Olha para mim, gente. O cara não é judeu, vai para uma comunidade judaica. Né, pastor? O negócio não tem pé nem cabeça isso. Tocar chofar na igreja. É legal? É legal. Eu gosto. Tem um. Mas tem crente que acha que isso traz a presença de Deus. Só gado você chama como berrante. Arca. Tem igreja que tem modelo da arca lá no púlpito. E a Bíblia diz em Jeremias 3,16 que a arca não deveria nem ser lembrada. Eu não sei se você já foi em campanha da arca. Você compra a arquinha. Eu já vi a igreja vendendo a R$5.000 a arca. Até em 5 vezes estavam dividindo para fazer campanha. O povo está pirando. O evangelho é simples, é a graça. E quando Pedro vem com essa ideia judaizante, Paulo confronta e mostra que o evangelho é a graça. Amém? O apóstolo Paulo, ele compreende claramente o chamado de Deus. Lá em Gálatas 2,8, ele vê que o chamado também é para os gentios. Ele foi pregar para os gentios. Meus queridos, nós não podemos ficar parados. Enquanto alguns só falavam para judeu, Paulo estava pregando para todo mundo. É prostituta, é mendigo, não importa, você tem que pregar para todo mundo. Em quinto, o apóstolo Paulo, ele compreendeu a implicação da visão. Ele entendeu que ele era filho de Deus. Tem muito crente que ainda não entendeu que é filho de Deus. Olha só como funciona. O apóstolo Pedro, Jesus, em certa ocasião, perguntou: quem dizem os homens que nós somos, que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: não foi você que disse, mas foi o Espírito. Ali ele teve uma revelação do Espírito. Aí mais à frente, naquela mesma semana, 6 dias depois, a Bíblia diz que Jesus chama 3 discípulos e ele vai ao monte, e lá acontece a transfiguração. E uma voz, Jesus, ele ficou todo iluminado, e uma voz dizia: esse é o meu filho. Ali ele ouviu a voz de Deus, a confirmação. Aí no mesmo capítulo, chegam os cobradores de impostos do templo e perguntam: Jesus não paga o imposto do templo? E Pedro: não, Jesus paga, Jesus manda tudo direitinho. Aí depois Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o filho tem que pagar imposto da casa do pai? Pedro era para dizer: Jesus pagar imposto? É a casa do pai dele. Tem crente que não entendeu que é filho de Deus. Tem crente que não vem na igreja: ah, eu estou passando mal, não vou na igreja hoje. Gente, Jesus não cura, hein? Não é o evangelho que nós pregamos, ele não cura, ele não é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É ou não é, igreja? Amém? Não vou não, porque eu estou passando mal. Devia ser o primeiro a vir para a igreja e sentar na primeira fila e falar: pastor, eu estou orando, mas o senhor ora também por mim? A Nusa está aí com o pé inchado. Jesus cura, gente. Você é filho. As promessas são para você. Tem crente que anda igual galinha de Angola: ai, estou fraco, estou fraco. Você já viu príncipe andar de cabeça baixa no reino? Você não vai ver um príncipe andando de cabeça baixa no reino. Você não vai ver lá o príncipe Charles andando de cabeça baixa na Inglaterra. Ele é príncipe, ele é filho da rainha. E nós somos príncipes, filhos do Deus vivo. Não tem por que você andar de cabeça baixa: ah, estou deprimido, ai, cheio de problemas, cheio de lutas. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Paulo entendeu isso. E lá em Filipenses capítulo 4, ele estava preso
prisão ele dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma. O corpo estava preso, mas o espírito estava liberto há muito tempo. Assim funciona. Se você não entender isso, o seu evangelho é um evangelho furado. E último, o apóstolo Paulo, ele tinha discípulos. Como eu disse aqui no começo, o apóstolo Paulo era um homem que fazia seguidores. E ele fazia pessoas que eram semelhantes a ele. Ele dizia o seguinte: olha para mim, porque eu sou igual a Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E meus queridos, a nossa igreja é uma igreja que trabalha em célula. E nós temos que ter pessoas que discipulam pessoas. E as pessoas têm que dizer o seguinte: olha para mim, meu discípulo. Olha para o meu casamento, olha para a minha família, olha para a minha conduta, olha para mim. Essa história de que, não, tem que olhar para Jesus. Quem é que é a imagem de Jesus nessa terra? Somos nós. As pessoas têm que olhar para nós. Elas têm que olhar para o nosso caráter, para quem nós somos. Hoje nós vivemos dias difíceis na vida da igreja. A igreja está se preocupando com coisas que não tem necessidade e deixando de viver o caráter de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos discípulos, e quando você vê ele falando sobre esses discípulos, você vai ver ele citando um por um dos discípulos. E lá no capítulo 4 eu achei interessante, de 2 Timóteo, ele diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é muito útil. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade. Aí ele vai falando dos seus discípulos. Você vai vendo que ele era um homem que ele fez muitos discípulos. Priscila, Áquila e tantos outros discípulos ele fez. Foi um ministério frutífero. Você tem que fazer discípulos. Você tem que deixar a marca de Jesus nas pessoas. Você tem que fazer valer a pena.